Esse é o capítulo 5, onde eu tento entender o porquê a gente odeia e quem se beneficia com tudo isso. A raiva, ela não é só uma emoção, ela é um recurso. E alguém sempre ganha com isso. Aqui agora eu vou destrinchando o modo onde a gente vai entender o porquê que a raiva ela prende tanta a atenção das pessoas. Emoções fortes, ela retém mais foco do que emoções neutras. Ou seja, emoções fortes, elas tendem a prender a atenção das pessoas com mais facilidade. O que faz com que isso dê engajamento. O que faz com que as plataformas entendam que pelo ódio você consegue captar a atenção da pessoa muito mais do que com assuntos mais neutros. Isso é porque, de volta ao nosso cérebro, ele prioriza esse tipo de situação. O conflito e a indignação é algo que ativa no cérebro a ameaça, o que é uma prioridade do nosso cérebro. Então, tudo aquilo que é visto como ameaça, o cérebro já liga automaticamente. E isso não é só opinião, até porque esse tipo de comportamento estimula na gente uma química real que é ativada no cérebro. Então, a gente não consome basicamente o que é verdade, a gente consome aquilo que provoca na gente emoções ruins, digamos assim, né? Ruins. A plataforma, ela não premia calma, ela não vai premiar a calma. O algoritmo ele prioriza o engajamento. E como eu havia dito, o engajamento ele vem muito mais forte através da raiva. Isso a gente pode olhar muito quando a gente vê perfis de direita, da extrema direita, com opiniões bem questionáveis. Enquanto mais os comentários são de ódio, seja elas também nas publicações de esquerda, independente de qual seja, quanto mais ódio existe, ou quanto mais a gente tenta afirmar a nossa ideia, mais engajamento vai dar para aquele vídeo e mais engajamento vai dar para aquela opinião, o que faz com que chegue em mais pessoas, ou seja, a raiva é um tipo de engajamento muito maior do que o engajamento bom, digamos assim, um engajamento tranquilo. Porque a raiva ela vai gerar comentário, ela vai gerar o compartilhamento, né? As respostas impulsivas, porque às vezes a gente fica tão enojado, um ódio daquele vídeo, que o comentário às vezes só sai e a gente acaba falando aquilo que a gente realmente pensa. Isso é na grande maioria. O que leva a gente a refletir que talvez o sistema ele não seja neutro. Ele realmente reage a como a gente se comporta. Porque ele precisa crescer de algum lugar, ele precisa se alimentar de alguma fonte, e a fonte que ele acha para se alimentar é o ódio. Ou seja, o capitalismo ele está muito mais atrelado ao ódio do que parece, porque ele se alimenta de alguma coisa, e do que é? Do ódio. A indignação vira identidade, ou seja, as pessoas elas passam a se definir pelo que odeiam. É aquilo que a gente tinha comentado nos outros vídeos, que começa a deixar de ser uma ideia e se passa a ser identidade. Ou seja, as pessoas passam a se definir pelo que elas odeiam. O ódio ele vai criar duas coisas principais, que vem ser o senso de propósito e o senso de pertencimento. Ou seja, quando você acha ali no ódio uma facilidade no senso de propósito, porque é muito mais fácil se agarrar a algo real, a algo mais fácil e mais rápido, que nem o ódio, do que algo mais duradouro e demorado. A constância, a neutralidade, a monotonia, ela acaba fazendo com que você desista de um sonho que pode parecer muito grande a longo prazo. E o ódio ele vem muito diferente, porque ele é uma reação mais impulsiva, ele é uma emoção mais impulsiva. Então ele faz com que você acabe tendo esse senso de pertencimento maior, porque mais pessoas vão concordar com, sei lá, sua explosão de ódio, que às vezes é só isso. A gente tem explosões de ódio e acaba tendo reconhecedores, né? Pessoas que reconhecem o seu próprio ódio na gente também, fazendo com que fomente mais essa ideia de que tá certo, mas na verdade nada mais é do que o ódio falando por si só, ou seja, ele precisa crescer de alguma forma, e essa é a forma que ele cresce. E é muito quase invisível, é quase imperceptível, porque ele vai se entranhando no meio das famílias e da sociedade, sem a gente perceber. Justamente como a gente disse no vídeo anterior, por conta de comentários, por conta de ideais e ideias impostas dentro de casa. Isso tudo vai fomentando cada vez mais o ódio, que às vezes é propagado lá fora, sem ter percebido que aprendemos lá dentro. Lutar contra algo é muito mais fácil do que você construir algo. Ou seja,
quando você se sente representado por uma causa que está ali agora, que é fervorosa, que você sente acontecer, é muito mais fácil você querer lutar por isso, porque do que lutar por algo a ser construído. Você prefere muito mais algo rápido, algo que você pode se entregar de verdade, do que algo que vai dar um retorno só futuramente. Ou seja, o ódio une mais rápido do que ideias complexas. Onde a gente pode chegar com isso? Que o ódio, ele é um disseminador de ideias muito mais fácil, muito mais rápido do que as ideias mais complexas. Então, entender o ódio é muito mais difícil do que você realmente agir pelo ódio, porque a gente toma atitudes baseadas no ódio constantemente. O ódio não necessariamente é aquela raiva extremamente explosiva, mas está nos pequenos conceitos que às vezes a gente constrói durante a vida e idealiza eles e acaba tornando eles nossa identidade. Ou seja, o ódio, a internet, ela vem para utilizar o ódio dessa maneira. Ela vai utilizar o ódio como um propagador das ideias, porque a gente com ódio consegue disseminar muito mais rápido. Que é assim que o algoritmo funciona. E a gente pode ver que a política usa isso há muito tempo, né? O medo e a raiva, eles são ferramentas antigas de mobilização. Como que a gente pode enxergar isso? Através do medo e do ódio se cria o bem e o mal. Se cria a verdade e a mentira. Deus e o demônio. Então, depois que se cria isso, a gente vai jogando através do medo e da raiva. Porque se a gente cria um ódio, se a gente cria um inimigo que detém tudo aquilo que a gente menospreza, que é tudo aquilo que é o símbolo daquilo que a gente menospreza, a gente acaba conseguindo atribuir mais raiva a ele. A gente consegue atribuir também o medo de se parecer, o medo de ser comparado a. Então, depois de criar este inimigo, a gente acaba levando o quê? A mobilização muito maior, porque o medo e a raiva são os movedores de população, né, de massa, os mais fortes movedores de massa. É muito fácil ver isso porque você não precisa pensar muito. É literalmente simplificar viver, porque daí se cria o bem e o mal e você só passa a se identificar com aquilo que você acha que é bem ou mal, sem pensar muito, sem questionar muito. Então você acaba fazendo com que aquilo seja uma verdade absoluta e não questiona. Facilita a vida, né? Criar o bem e o mal é eficiente porque vai facilitar a vida das grandes massas que têm outras preocupações, como por exemplo, acordar 3, 4 horas antes do trabalho para poder conseguir chegar a tempo e pensar que vai chegar 2, 3 horas depois em casa. Então daí as pessoas elas passam a se preocupar muito menos com o real bem e mal e passam a ficar cegas por conta dessa rotina massiva que acaba destruindo, sei lá, mais uma boa quantidade da população mundial. Vamos lá, vamos trazer dados aqui. Inimigos claros geram coesão interna, ou seja, deixar claro realmente quais são os ideais e quais são as propostas daqueles inimigos, até mesmo criando fake news ou não, fica muito mais simples de você criar o bem e o mal, o que faz com que a coesão interna do discurso que esse conjunto vai ter, né, e que vai ser um inimigo mais claro criado com mais clareza, né? E a coesão interna vai acontecer melhor. Ou seja, vamos criar uma narrativa muito bem estruturada e dentro dessa narrativa você acaba construindo ali uns pedacinhos que vai fazer sentido, pelo menos na cabeça de quem concorda com as suas ideias. Talvez não seja sobre convencer, mas manter o grupo mobilizado. Mostrar fatos de fato. Você não vem e traz dados, você não e se importa mais com a realidade, você acaba priorizando a mobilização do grupo. Então daí nasce as fake news, né? Porque daí você vai poder mobilizar o grupo através do ódio e da raiva pelo aquele inimigo que já foi construído com uma narrativa muito bem traçada. E a informação, ela vira arma emocional. Fatos são apresentados fora de contexto de propósito, ou seja, você começa a criar muito mais fake news, mas isso já começa a ser de propósito para você trazer mais pessoas, pessoas aquelas que às vezes não se comovem muito a saber sobre o assunto em específico, pessoas que são mais leigas e pessoas que também não têm um letramento mínimo. Por isso que, para a extrema direita, a desinformação é uma coisa positiva, pois quanto menos você sabe interpretar um texto, quanto menos você vai atrás e busca informações coerentes, melhor é, porque mais você vai acreditar em qualquer tipo de fake news criada. Por isso que é importante não investir em escola básica, né? Em educação básica, por exemplo.
Se eu dou o Exatamente. básico, se eu dou a capacidade da pessoa pensar, ela vai desenvolver senso crítico e é uma coisa que eu não quero. Eu quero controlar ela através dos sentimentos, através dos afetos, através do pânico moral. Né? Então é tudo isso que escandaliza, que eu vou atribuir ao outro, né? E acho que a grande hipocrisia, o grande contraditório, né? O que indigna é acusar o seu inimigo exatamente daquilo que você faz, sabe? Então Exatamente. essa é a hipocrisia, né? Porque quando a gente fala de pânico moral, né? Aonde que estão acontecendo essas situações de abuso, essas situações, né, de vulnerabilidade que algumas crianças se encontram, sabe? Se não dentro do lar, dentro da igreja, né, dentro do ciclo dos âmbitos com pessoas de confiança, sabe? Então, é isso, né? E ao mesmo tempo não pode falar de educação sexual, porque não quero que a criança também saiba como denunciar, né? Exatamente. Tá vendo como que, tipo, é muito mais extenso e mais complexo? Existem várias camadas que a desinformação acaba atingindo. Então, assim, se a gente não se informa, se a gente não aprende, se a gente não sabe interpretar minimamente um texto, ou então ir buscar fontes, saber ler e interpretar essas fontes, a gente acaba caindo nessas desinformações. E as verdades funcionam muito mais do que mentiras óbvias. Então é muito mais fácil você pegar um corte e fazer daquilo uma inverdade, porque ela é meia verdade, então você meio que já utiliza aquele conteúdo para poder produzir uma mentira, e é muito mais fácil do que você chegar e já contar uma mentira óbvia. Por isso que a fake news em si funciona, porque ela gera ódio. E o ódio, como a gente já sabe, ele motiva as pessoas a fazerem coisas mais rápido. O objetivo ele não é informar, é ativar a emoção. Ou seja, pouco importa a informação, pouco importa se é verdade ou não, pouco importa se vai matar pessoas ou não. O importante é que essa informação seja disseminada para a maior quantidade de pessoas possíveis. As pessoas que estão disseminando esse tipo de informação muitas das vezes não se importa com quem está recebendo esse tipo de informação. E o que é propagado muito mais fácil através do ódio. Exatamente, tá vendo? Tudo volta pelo ódio. Quando tudo vira guerra, a verdade vira apenas um mero detalhe nessa pataquada toda que é o mundo, né? Que está o mundo com essas pessoas tão escancaradas. A gente tem que fazer essas pessoas sentirem vergonha de mentir. Tenham vergonha de mentir, de disseminar mentiras sem saber realmente a verdade. Então, o ciclo se retroalimenta de todo esse ódio, fazendo com que mova mais rápido e gire igualzinho aquela rodana daquelas casinhas de moinho antigo, sabe? Que ficava perto de uma cachoeira ou de um rio que corria. Aí fazia para poder mover o moinho não, moinho é de vento, né? Não Só um necessariamente. moinho. Não necessariamente um moinho é de vento, né? Enfim, a raiva ela vai acabar gerando engajamento, que é o que faz esse moinho mesmo, né? Ele vai rodando essa roda e ela gera mais engajamento. É como se colocasse mais água mais rápido e mais rápido e mais rápido. E o engajamento gera visibilidade. A visibilidade gera mais discurso extremo e o centro desaparece. Ou seja, a gente para de analisar as coisas de um ponto de vista daqui de cima e começa a descer nos extremos para poder ter as nossas opiniões a partir daí. Que, como nós sabemos, não são opiniões, como a gente viu no vídeo anterior, são na verdade ideais que a gente transforma na nossa identidade através da identificação que a gente tem com aquele assunto. Ou seja, é uma porra, não é a sua identidade, então não aceite. Tenha sempre o pé atrás quando for ler alguma coisa, questione tudo. Talvez a polarização não seja um acidente, ou seja, é algo já forçado. A polarização ela não é um acidente, é algo que é introduzido através desses discursos que são fomentados pelo ódio. Entendeu como que o ódio é um problema e a gente não trata de fato o problema? A gente não está indo atrás do que faz a sociedade ser como é. A gente está tentando decidir o que fazer com os sintomas. Como a gente tem que tratar o problema, a gente tem que tratar a doença, e a doença é o ódio. Então é muito melhor para o engajamento da vida capitalista que o ódio exista do que a gente tentar matá-lo, que é realmente o que deveríamos fazer quanto comunidade. Agora a gente vai entrar numa parte muito desconfortável.
Até porque ninguém aqui é só vítima, tá? A gente tem que lembrar que todo mundo tem culpa. A gente fomenta o ódio, mesmo que seja um ódio real, mesmo que tenha justificativa, ainda assim é um ódio. A gente não pode se colocar no lugar de eu estou certo e a outra pessoa que odeia aquilo que está certo está errada. Não, 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 não. A gente também tem que se colocar na nossa culpa, porque a gente também odeia. A gente recompensa esse sistema também, a gente alimenta esse sistema também de várias maneiras, entendeu? A gente gera o engajamento. Inclusive é um questionamento que eu gostaria muito de fazer. Por que que tem que comentar nessas páginas de sensacionalismo ou então nessas fake news? Não comentem nessas fake news, não deem engajamento, não expressem o seu ódio. Gravem um vídeo e expressem o seu ódio através de um vídeo. Curtir, comentar e compartilhar vira voto emocional. A gente deixa de entender que só está passando um tempo ali e começa a agir como juízes. Então, essas coisas de poder fazer algo, poder interagir com o vídeo, acaba facilitando a disseminação do ódio, que é algo que alimenta o capitalismo. Óbvio que isso só existe porque funciona, é básico. Só você parar pra ver, olhe, abra os seus olhos e veja que através do ódio é muito mais fácil você reter a atenção. Emoções mais fortes é muito mais fácil de reter a atenção. Emoções fortes como o ódio e a raiva. Já compartilhei coisas, eu compartilho coisas, eu falo de coisas que me irritam só porque me irritaram, só por causa do ódio. Eu ajo dessa maneira. Todo mundo age. Não é algo exclusivo de fulano ou ciclano. Eu já comentei sem pensar, eu já me alimentei disso, eu me alimento disso, eu comento sem pensar muitos dos vídeos que eu vejo. E hoje, gente, tá muito mais fácil a gente ver absurdos na nossa timeline. Acho que a facilidade da tecnologia também acaba machucando um pouco o nosso cérebro. A minha reflexão aqui é trazer o seguinte: se a gente se enxergar e conseguir pelo menos refletir sobre esse assunto, minimamente que seja, a gente consegue tentar sair desse ciclo vicioso que é se engajar pelo ódio, sabe? Tentar buscar o engajamento através do ódio. Vamos engajar, vamos tentar mostrar pro sistema que a gente não quer mais saber sobre o ódio, a gente vai falar sobre coisas boas. Que tal? Quem que ganha quando você passa o dia indignado, com ódio, raiva, puto da vida por causa de um vídeo que você assistiu assim que você acordou? Que você abriu sua timeline assim, você viu, você pegou seu TikTok assim, você abriu, aí você falou assim: puta que pariu, esse filho de uma puta me irritou lá da casa dele, aqui na minha casa. Aí você passa o dia inteiro irritado. E quem que ganha com isso? Você que não é, porque você passa o dia inteiro irritado. E irritação, raiva, ódio pode causar um aneurisma cerebral. Fica aí a dica. Talvez o problema não seja sentir raiva, mas viver dentro dela, sabe? E no próximo capítulo eu quero falar sobre quando o outro lado deixa de ser humano.